A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Estamos começando mais um programa Verdade e Vida. E é um grande privilégio poder partilhar com você e com a sua família a palavra de Deus. Hoje nós vamos tratar do tema tentação, o deserto da prova. Vamos examinar isso à luz de Lucas capítulo 4, versos de 1 a 13. Chame a sua família, ligue para os seus amigos, porque Deus tem uma palavra muito importante para o seu coração. Verdade e Vida, uma palavra de esperança para um mundo em crise. Com muita alegria que temos a presença da missionária Leninha Maia. Ela trabalha na equipe pastoral da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro e trabalha com crianças e adolescentes. Seja muito bem-vinda ao Verdade e Vida. Obrigada. Leninha, como é trabalhar com ênfase em criança e adolescente? É maravilhoso, é um desafio também, né? A chegada do Evangelho no coração de uma criança, de um adolescente, rapidamente eles começam a mudar postura diante da família, na escola, no convívio social, nas redes sociais. O Evangelho na vida de uma criança e um adolescente, rapidamente, eles têm esse desejo de colocar em prática. E isso, para alguém que está levando o Evangelho, isso é maravilhoso. Qual a importância de se investir no trabalho infantil? A importância é tremenda, porque é uma igreja onde não tem crianças, adolescentes, é uma igreja que está faltando vida também, né? Quando a gente chega numa igreja que tem crianças correndo, adolescentes conversando no meio do pátio, isso aí demonstra a vida de uma igreja e o futuro de uma igreja, né? E como eu falei, eles podem fazer a diferença hoje. E hoje, para o Ministério de Crianças e Adolescentes, nós já temos materiais diversos. E a criatividade também, mesmo para aquelas igrejas que às vezes até se perguntam, mas nós não temos dinheiro, não temos como investir. A criatividade está aí. Eu conheço professores que investem em criatividade e conseguem levar o Evangelho e as crianças ficam paradas ouvindo histórias. Então eu acho que o professor ele tem que se dedicar mais e não se esquecer que a gente pode ter as melhores estratégias, os melhores meios para se levar o Evangelho, mas para o líder que trabalha com crianças e adolescentes, ele não pode se esquecer que nós precisamos da unção de Deus. O líder ele precisa ser apaixonado por Deus para levar os adolescentes a se tornarem também, terem essa busca, esse desejo para buscarem de fato a Deus. Mas tem que começar do coração do próprio líder. Se o líder não fala com paixão, não passa com paixão, fica difícil, né? Mexer com o coração da garotada. Leninha, os adolescentes dos dias atuais hoje são extremamente bombardeados, né? Pela pornografia, por uma série de coisas que eles encontram nas redes sociais. Qual a resposta da igreja para esse problema que nós também vivenciamos enquanto os nossos adolescentes e crianças em nossas igrejas? Bem, as pessoas que trabalham e a igreja também, ela precisa estar atualizada, né? Ela precisa conhecer os meios de comunicação e nós precisamos colocar os meios de comunicação ao nosso favor. A gente tem que interagir. Eu já tenho reuniões com os adolescentes através de MSN, através de Facebook. A gente conversa, atendimento, aconselhamento, porque eles ficam ali, passam muito tempo. E além disso, a igreja precisa se preocupar com algo fundamental, que é orientar os pais para acompanharem mais os seus filhos diante de uma internet, porque às vezes não tem acompanhamento nenhum. Então, o pastor, o missionário, ele não vai estar presente quando o adolescente está em frente ao computador, mas ele antes pode ministrar ao coração do adolescente que ele precisa agradar o coração do Deus, o qual ele se colocou à disposição de servir e assumir um compromisso. Então, nosso papel como educadores, como missionários, é conscientizar o adolescente e levar a palavra de Deus, porque quando ele é confrontado com a palavra de Deus, ele tem responsabilidade. Eu sempre digo, o adolescente, a gente sabe que vai errar, como nós, né? Nós somos adultos, mas nós temos os nossos erros também. Mas é tão gostoso quando a gente vê um adolescente que às vezes pisa na bola, mas
adolescente tem consciência da presença do Espírito Santo na vida dele, e ele faz questão de reconhecer esse erro diante de Deus, pedir perdão, e ele luta para que ele não caia mais nessa tentação. Então eu acho que, às vezes, quando nós chegamos impondo determinadas situações, eles vão se revoltar ainda mais. O adolescente tem que ser tratado com amor, a gente tem que parar para ouvir esses adolescentes, as crianças também, porque às vezes a gente pensa que só o adolescente que é bombardeado pelos meios de comunicação. Não. As nossas crianças, muitos já mexem com a internet, muitas já conversam no MSN, e como eu falei, orientar a igreja e orientar os pais, a necessidade deles estarem mais presentes, deles saberem o que o filho está mexendo, com quem que o filho anda conversando. Isso serve aqui, para dentro da igreja e para dentro da nossa casa. Leninha, muitos pais têm estado inquietos diante de ver seus filhos cada vez mais se afastando da igreja. Qual a resposta da palavra de Deus a esses pais que estão envolvidos com esses problemas? Não desista do seu filho. Ore, clame, peça a Deus sabedoria para lidar. Se muitas vezes você não consegue chegar e falar de Deus para o seu filho, fale do seu filho para Deus, converse com o Senhor. Porque se a semente foi plantada, a qualquer momento ela vai germinar. A qualquer momento a plantinha vai aparecer e você vai entender que nada foi em vão. E saiba que o Senhor se importa com toda a sua família. Seu filho, a sua criança, o seu adolescente, eles são muito importantes para Deus. Não desista do seu filho. Leninha, muito obrigado pela sua participação aqui no Verdade e Vida, e que Deus abençoe ricamente o seu trabalho com criança e adolescente, e quiçá os pais de adolescentes e crianças possam ter sido inspirados pela mensagem aqui proferida. Gente acreditar, quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. Saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, vestidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido sem força e vigor, a gente lê na palavra, encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Uma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja
a vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Querido Senhor. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Eu quero compartilhar com você o tema proposto, tentação, o deserto da prova. Vamos examinar este assunto à luz de Lucas capítulo 4, versos de 1 a 13. E este é um texto da mais alta importância, porque Jesus Cristo, Filho de Deus, está iniciando o seu ministério. E ele sai de Nazaré para o Jordão para ser batizado por João Batista. Naquele momento, 3 coisas extraordinárias acontecem. Primeiro, os céus se abrem. Segundo, o Pai fala: Tu és o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Terceiro, o Espírito Santo desce sobre Jesus em forma de pomba e o reveste de poder para dar início ao seu ministério. Ali no batismo de Jesus, a identificação de Jesus com os pecadores, e é por isso que ele recebe o batismo de João. Segundo, ali uma palavra de afirmação. O próprio Pai confirma o seu Filho como seu enviado. Tu és o meu Filho amado, em ti eu tenho todo o meu prazer. E terceiro, ali acontece a capacitação de Jesus com o Espírito Santo para dar início ao seu glorioso ministério terreno. É importante entender que logo depois desta gloriosa experiência, Jesus, cheio do Espírito Santo, é conduzido pelo próprio Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Não há qualquer transição entre o batismo e a tentação, entre o revestimento de poder e a prova, entre o sorriso do Pai e a fúria e sedução do diabo. Vale ressaltar que mesmo Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, estando cheio do Espírito Santo, mesmo Jesus sendo aquele que tem total e plena intimidade com o Pai, isto não isentou Jesus das mais duras provas e da mais sutil e explícita também tentação. Eu queria examinar este texto com você para dizer o seguinte: o primeiro Adão caiu num jardim. O segundo Adão, Jesus Cristo, venceu num deserto. As provas e as tentações fazem parte da vida cristã. Nós não somos blindados como que numa estufa espiritual, vivendo imunes às tentações e às provas da vida. A vida não é um jardim engrinaldado de flores. A vida não é vivida num campo marchetado de belezas raras. A vida é vivida na urdidura da luta, nos vales das provas, no deserto da tentação. E eu queria então olhar com você este texto de Lucas 4 em 3 perspectivas. Primeiro, a tentação física. Diz a Bíblia que Jesus está num deserto, que Jesus está jejuando 40 dias, que Jesus está com fome, que Jesus está sozinho, que Jesus está cercado de feras. E todas estas circunstâncias são circunstâncias adversas, contrárias, que induzem qualquer pessoa a um momento de fraqueza. E é nesse momento
que Satanás aparece para tentar Jesus. E Satanás se utiliza das circunstâncias para tentar Jesus, dizendo assim: se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Notem que momentos antes, o próprio Pai, o próprio Deus Pai havia dito para Jesus: tu és o meu Filho amado, em ti eu me comprazo. Satanás está colocando em xeque esta verdade. Ele está colocando um ponto de interrogação, onde havia um ponto de exclamação. Satanás está duvidando da verdade afirmada pelo próprio Deus ao seu Filho Jesus Cristo. Satanás sempre vem semeando dúvidas. Foi assim lá no Éden. É assim mesmo que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. Onde Deus havia dito um sim, Satanás colocou uma dúvida e em seguida colocou uma total e aberta negação. Quando Satanás disse para Eva: é certo que não morrereis. Satanás aproveita o momento de fome, 40 dias de jejum, de oração. Certamente Jesus, sendo homem perfeito e tendo necessidades reais, estava com fome. E ele aproveita esse momento e pega um gancho: já que tu és filho de Deus, ou se tu és filho de Deus e se tu tens poder, usa esse poder em teu próprio benefício. Tu não precisas passar fome. Transforma estas pedras em pães. Esta é a tentação física, de que se o homem tem necessidades, ele pode satisfazer essas necessidades buscando expedientes, mesmo sugeridos pelo diabo. É muito importante entender o seguinte: Satanás está aqui também trabalhando o argumento de que se Deus é amor, por que ele permite o seu filho passar necessidades? Se Jesus é o Filho de Deus, por que Deus não cuida dele, deixando-o num deserto, na solidão, cercado por feras, passando necessidades? Satanás sempre virá a você com essas sutilezas, com essas propostas perigosas, sedutoras, explorando as circunstâncias difíceis que você vive. Satanás sempre vai dizer para você: se Deus ama você, por que você está com um problema financeiro? Se Deus ama você, por que você enfrenta a solidão? Se Deus ama você, por que você passa por uma crise de depressão? Se Deus ama você, por que você está nesse deserto existencial? Se Deus ama você, por que há falta de pão na sua casa? Por que há falta de emprego na sua família? Por que você enfrenta uma crise de enfermidade? Satanás sempre vem questionando o amor de Deus. Mas Jesus Cristo responde categoricamente: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você não tem que negociar princípios e valores, você não tem que abrir mão dos absolutos de Deus, você não tem que entrar nestas propostas mentirosas, sedutoras do diabo para atender necessidades imediatas, porque a sua necessidade vital não é nem mesmo do pão que perece, mas da palavra que procede da boca de Deus. Satanás, então, diz a Bíblia, leva Jesus para o alto do pináculo do templo de Jerusalém. E agora, já que Jesus havia citado a Bíblia, Satanás então fica com a Bíblia na mão e começa a citar a Bíblia para Jesus. Atira-te daqui para baixo, porque está escrito: o Senhor dará ordem aos seus anjos para que te guardem, para que não tropeces em nenhuma pedra. Vale ressaltar que a Bíblia na mão de Satanás não é a palavra de Deus, porque Satanás não cita a Bíblia com integridade, com fidelidade. Ele sempre torce as Escrituras, ele sempre retira das Escrituras parte dela para forçá-la, ou para torcê-la, ou para aplicá-la de forma errada. Satanás tirou parte do Salmo 91, ele citou o Salmo 91, mas está escrito lá: para que te guardem
todos os teus caminhos. Em todos os teus caminhos, Satanás retirou estrategicamente do texto. Porque, na verdade, Deus promete guardar você quando você está andando em todos os caminhos de Deus. Deus não é parceiro das suas loucuras. Você não pode tentar a Deus. Você não pode viver uma vida de desobediência, de transgressão, de pecado e ainda assim querer o livramento e a proteção divina. Isso é tentar a Deus. Atirar-se do pináculo do templo, do lugar mais alto do templo para baixo, não é fé, é presunção. Querer que Deus cumpra suas promessas a nós, quando nós estamos divorciados da sua palavra, fora da obediência à sua lei, é presunção, não é fé. E Jesus Cristo responde a Satanás dizendo, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então Satanás parte para a terceira tentação. A primeira foi física, a segunda foi emocional, a terceira é a tentação espiritual. Diz a Bíblia que Satanás leva Jesus a um alto monte e mostra para ele todos os reinos da terra e disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares, porque a mim me foi confiada toda a autoridade e eu dou estes reinos a quem eu quiser. Será que isto é uma afirmação verdadeira? De fato é Satanás que tem autoridade sobre os reinos do mundo? De fato é Satanás que é o dono e o possuidor de todos os reinos do mundo e ele tem autoridade para dar esses reinos a quem ele quiser? Satanás está lidando com a verdade nesta afirmação? Absolutamente não. Quando a Bíblia diz que Satanás é o Deus deste mundo, é o Deus deste século, não é Satanás o Deus do mundo, do universo, das nações, dos reinos. Satanás é o Deus deste mundo caído, é o Deus desse sistema pecaminoso. Satanás nunca teve nada, nunca terá nada. Satanás não é rei nem mesmo no inferno. Lá ele será atormentado de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Quem tem as chaves da morte e do inferno é o Senhor Jesus. Satanás lida com a mentira, ele é o pai da mentira, ele promete o que não pode cumprir, ele é um farsário, as suas promessas são na verdade embustes. E então, Jesus Cristo responde para Satanás, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. É muito importante entender que o diabo é mentiroso e ele promete o que não tem e ele promete aquilo que não pode cumprir e ele promete mundos e fundos, mas ele não dá nada. O diabo promete liberdade e escraviza. Ele promete prazer e oferece desgosto. Ele promete vida e ele mata. Na verdade, todas as pessoas hoje que seguem essas propostas tão bonitas, tão encantadoras, que oferecem prazeres, delícias, riquezas, glória, sucesso, fama, vão colher resultados amargos por acreditarem nessas propostas mentirosas de Satanás. É importante entender que hoje muitas pessoas vendem a sua alma ao diabo por causa de dinheiro, de riqueza, de sucesso, de fama, de prazeres. E o diabo, ele é um ladrão, ele é um assassino, ele veio para roubar, matar e destruir, ele não tem nada para oferecer a você. Então fuja dessas propostas tentadoras e adore a Deus, porque só Deus é digno de ser adorado. Jesus triunfa sobre o diabo no deserto. E diz a Bíblia que os anjos de Deus vêm para servir a Jesus. Como é que Jesus venceu o diabo no deserto? Venceu com a palavra de Deus. Está escrito, está escrito, está escrito. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, medite na Bíblia, obedeça a palavra de Deus, use essa espada do Espírito para você também triunfar nesta batalha espiritual. Segundo lugar, Jesus triunfa sobre o diabo quando ele ora e jejua.
Nós precisamos entrar nesta peleja espiritual com oração. Nós não temos forças para enfrentar este inimigo fiados na nossa própria sabedoria, na nossa própria força, nas nossas próprias estratégias. Nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos ser revestidos com o poder de Deus para enfrentarmos esta batalha vitoriosamente. Mas ainda, Jesus triunfa sobre esta batalha com obediência a Deus. Não basta você conhecer a Bíblia, nem basta você citar a Bíblia, você precisa ter uma vida consistente, uma vida coerente, uma vida de obediência ao Pai, uma vida de consistência espiritual, uma vida na luz. Desta maneira, você também triunfará, porque você pode ser provado, mas a tentação não é pecado, pecado é ceder a ela, pecado é ouvir a Satanás e não ouvir a palavra de Deus. Deus chamou você para ser um vencedor, você estando em Cristo já é mais do que vencedor. Agora Satanás já foi despojado da sua armadura, agora a sua casa já foi saqueada, agora nós podemos tomar toda a armadura de Deus e nós podemos ser revestidos com o poder de Deus. Agora nós estamos em Cristo, sentados com Cristo nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade. Deus não nos chamou para temer o diabo, mas para temer a Deus, resistir o diabo e então ele fugirá de nós. Eu quero orar com você, quero colocar sua vida diante do trono da graça de Deus. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Tome posse desta vitória em nome de Jesus. Ore comigo onde você está. Querido Deus, obrigado pela Tua palavra, porque ela é viva, ela é verdadeira, ela é poderosa, ela é a espada do Espírito. Neste deserto da prova, Senhor, dá-nos graça para sermos cheios do Teu Espírito, para vivermos em oração, buscando a Tua presença, em obediência e fidelidade. E dá vitória àqueles que nos assistem neste momento, Senhor, para que eles possam viver uma vida digna, uma vida de obediência e de fidelidade, uma vida vitoriosa em Cristo Jesus, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tentação, o deserto da prova. Baseada em Lucas capítulo 4, versos de 1 a 13, o reverendo Hernandes trouxe a mensagem da palavra de Deus que de certo falou ao seu coração nessa manhã. Como eu disse, nós estamos no Rio de Janeiro e aqui nós estamos fazendo o contraste daquelas paisagens maravilhosas que vimos com as paisagens das favelas e dos morros atrás. Para você ver que Deus é o Deus de todas as coisas, de todas as pessoas. Mas queremos também que você possa adquirir a mensagem de hoje ligando para o nosso 0800 119 105 ou mesmo acessando o nosso site e ali clicando na nossa loja virtual. Também pelo nosso site www.verdadevida.com.br você pode adquirir a mensagem de hoje ou qualquer uma das mais de 300 mensagens que aqui já foram para o ar. Também pelo nosso site você pode tornar o programa Verdade e Vida autossustentável. Clique e faça a sua doação, faça o seu cadastro, imprima o seu boleto e pague em qualquer banco. Ou mesmo faça a sua doação para o Banco do Brasil, para a conta 7000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3, e no Bradesco, conta 68.000, dígito 1, da agência 553, dígito 3. Eu quero lhe convidar para que neste domingo você esteja na Igreja Presbiteriana do Brasil, mais próxima da sua casa. Clique em Igreja e encontre a Igreja Presbiteriana mais próxima da sua residência. Perigo de vestir-se como lençol. Esse é o tema do nosso próximo programa, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá, e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.
Podem os mortos comunicar-se com os vivos? Inferno, como podemos escapar da ira vindoura? Como será a igreja glorificada no céu? O DVD Para Onde Vamos Depois da Morte traz 4 mensagens de instrução e entendimento às questões que tiram a paz. As mensagens são: para onde vamos depois da morte? Os mortos não se comunicam com os vivos. A dolorosa realidade do inferno. Os céus ensinam a terra. Adquira pelo telefone 0800 119 105 de segunda a sexta-feira no horário comercial. Verdade e Vida, sempre uma palavra de esperança para a sua vida.